Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à retomada dos trabalhos do 24º ENACOR e 47ª RAPV. Teremos agora a palestra Determinação da sensibilidade ao cisilhamento do asfalto através do desgaste superficial Darmstadt. Convidamos para compor a mesa a presidente Mara Regina Bianchini, do DAER. E para secretariar, Adriana da Silva Pinto, da Traçado. Convidamos também a palestrante convidada, Thelma Kepler, da Infratest da Alemanha. A partir de agora, os trabalhos serão conduzidos pela presidente da mesa. Boa tarde a todos. Então, agora teremos a palestra que foi anunciada. A Thelma Kepler, então, é engenheira eletrotécnica pela Faculdade de Engenharia Industrial e Universidade de São Paulo. É pós-graduada e PhD na Universidade de Erlangen, meu alemão, na Alemanha. Trabalhou por mais de 20 anos na área de automação de máquinas e como engenheiro de pesquisa. Depois, como gerente técnico na área de sistemas da AG e em várias empresas na Alemanha. Desde 6 anos é responsável por vendas e aplicações para o sul da Europa e América Latina na Infratest, Alemanha. É membro do Road and Transportation Research Association na Alemanha e na Itália. E membro fixo do grupo de trabalho Reciclando Asfalto da Alemanha. Toda a palavra é tua, Thelma. Muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à comissão organizadora e todos os envolvidos nesse grandioso evento pela oportunidade de falar um pouco aqui sobre esse tema que na Europa está muito em ênfase. A Infratest, ela vem atuando no mercado brasileiro desde 2016 e estamos sempre tentando promover um intercâmbio de informações tecnológicas e de novas pesquisas e assuntos atuais na Europa, aqui com os nossos parceiros e amigos brasileiros. Hoje eu vou falar de um velho problema conhecido de todos, e que é o desgaste superficial, o qual eu vou me referir sempre com a palavra Haveling, porque eu não achei, eu sou brasileira, né? Eu sempre falo que sou uma brasileira fajuta, eu já vivo há 35 anos na Alemanha, e todas as pesquisas, tudo que eu fiz foi lá, então às vezes me falta uma palavra certa, assim, em português, e o Haveling, ele não é bem só o desgaste, é uma mistura de desgaste, uma mistura de desdobramento, de cisalhamento. Então, nós vamos ver aí no decorrer da palestra o que é direitinho. Né? Depois, se alguém tiver a palavra certa para me explicar, eu agradeço. Né? Então, vamos lá. Cadê? Nós vamos começar aqui com a definição, né? Depois o que é o Haveling, depois as causas, os tipos, a prevenção, e entrando na norma, que é essa norma 1269750, que é de 2018, então relativamente nova. Resistance to Scuffing, é um nome em inglês. E depois vamos falar dos dispositivos para que a norma trabalha, né? Bom, o que é o Haveling? O Haveling é um modo comum de falha precoce em muitos tipos de pavimentos asfálticos, né? Sendo um problema muito comum, especialmente onde o tráfego é pesado, onde tem curvas, né? Onde a construção está em andamento e onde as condições climáticas são um pouco imprevisíveis. Um número diferente de causas e de interdependências dificultam a avaliação. É um problema
é um problema comum, mas as causas são tantas e é muito difícil de se avaliá-las. Então, como são muitas causas, isso dificulta, né, a avaliação do potencial teórico dessa falha durante a fase do projeto. Então, esse deslocamento superficial dos agregados, aqui, que geralmente acontece aqui nessa junção dos pneus, né, com o pavimento. O que acontece? Ocorrem pequenas trincas, né, por vários motivos, que nós vamos ver, alguns deles, e essas trincas se expandem e permitem que a água, por exemplo, penetre no pavimento, né, na superfície do pavimento, causando aí os deslocamentos superficiais dos agregados. Essa medida que essas trincas se expandem e continuam a se expandir ao longo do tempo, pequenas partículas do agregado segregam e comprometem a base do pavimento. Aqui nós temos um exemplo de um núcleo retirado da A96, perto de Munique, onde aí aconteceu esse deslocamento de agregados. O resultado desse deslocamento, né, das partículas agregadas é a desintegração progressiva das camadas e sempre da superfície para baixo. Então, o Havelin é diferente da fadiga ou outros tipos de falha, que ele começa sempre na superfície e vai para baixo, né? Então, nós temos aqui a primeira fase, por exemplo, do Havelin, passando aí, quando não há feita a manutenção, né? Passando aí para uma fase mais difícil, né? Até chegarmos aí no que a gente é bem conhecido, a gente aqui em algumas estradas brasileiras, né? Bom, e quais são as causas potenciais dessa perda de partículas agregadas, desse deslocamento das partículas agregadas? Uma das causas é o clima, né? Mudança de clima, muita chuva, nós vamos ver um por um depois. Outra causa muito comum é o mix design. Pode ser falta de ligante suficiente ou muito ligante, classificação inadequada dos agregados, né? Má adesão entre o ligante e o agregado. Uma outra falha muito normal, que pode causar os deslocamentos dos agregados, é a compactação, são erros durante a compactação, principalmente de temperatura. E o tráfego, né? Tráfego muito intenso, quer dizer, mix design feito para tráfegos diferentes daqueles que são reais. Bom, vamos começar com o clima, né? Os danos causados pelo clima, eles levam à oxidação, né? Que é uma reação química que enfraquece ainda mais a ligação entre o agregado e o ligante, né? Esses danos eles tendem a ser mais severos durante o tempo frio. Aqui, não sei, no sul, né? No Brasil não é muito um problema de congelamento, mas na Europa esse problema é muito grande, que a água ela penetra nessas trincas e aí, conforme vai esfriando, né, o tempo vai ficando mais frio, pode ser que congele essa água e aí o que acontece? O asfalto levanta, né? O pavimento levanta. Geralmente porque é de má qualidade, porque o mix design tem algum problema e então você acaba tendo esse problema com a água, né? Congela, expande, levanta o asfalto, e aí a hora que o gelo derrete, essas poças de água permanecem lá. E aí o que acontece? A superfície amolece e desaba, né? Acaba desabando aí e com os pesos dos carros, né?
Então, esse clima frio ele está muito associado a essas rachaduras da camada superficial e a desintegração das partículas da superfície, né? É lógico que alguns estudos dizem que dependem muito do módulo de rigidez da mistura, né, se ela vai desintegrar ou não, e a alta rigidez do ligante também no inverno, ele bem mais rígido, né, levará a rachaduras, essas mesmas rachaduras que vão iniciar o Hevling. Bom, a segunda causa é o mix design, né? O mix design, em particular, o conteúdo de ligante, eles são essenciais para o desempenho dessa mistura, né? Então, um teor de ligante... Onde que eu estou? Ok. Um teor de ligante muito baixo não vai fornecer a aderência suficiente para se unir com o agregado, né? E permite que as partículas segreguem mais facilmente, né? Ou se o teor de... por exemplo, foram feitos estudos onde se descobriu que o teor de ligante, eles fizeram a recuperação, né, de um pavimento que estava com Hevling, fizeram a recuperação do ligante fizeram a extração e recuperação do ligante desse pavimento e foi verificado que estava com de 1 a 2% abaixo do teor ideal, né? Então, concluiu-se que isso daí também é um problema muito grande, né? Então, o que eu falei, a avaliação do ligante, a avaliação incorreta das tensões, aqui dos diferentes tipos de superfície, né? Materiais de construções inadequados, misturas com tolerâncias incorretas, esse teor mínimo ou máximo de ligante, como foi esse estudo aí do Aurich, e também a mistura agregada fraca, né? Uma mistura asfáltica deve ter um equilíbrio adequado entre os agregados, todo mundo sabe disso. Apesar de todo mundo saber, nem sempre é feito corretamente, né? Então, se os agregados devem ter diferentes tamanhos e para garantir que o mix design aguente toda essa carga de tensão. E aqui a gente vê que, dependendo do tipo de asfalto, vai ser um tipo de agregado, vai ser um tipo diferente de mistura. Então, isso tem que ser muito bem estudado, teoricamente, na fase de projeto, para se evitar esse tipo de problema, né? Isso aqui eu já falei. E a classificação adequada de agregados também já falei. Pronto. Bom, vamos para a próxima causa, que seria a compactação, a fase de compactação, né? Os erros durante a compactação é um dos grandes inimigos dos projetistas, porque você pode projetar o melhor mix design do mundo e na hora de fazer a compactação é feita na temperatura incorreta. A gente costuma falar na Alemanha, né? Na Alemanha, os trabalhadores têm pausa das 9 às 9h15 da manhã e das 2h15 às 2h30 da tarde, fora o almoço, né? Então, você nunca pode carregar o caminhão às 9 horas, ou um pouco antes das 9 horas, porque às 9 eles pode estar onde for, o caminhão para e faz os seus 15 minutos de pausa, come o seu lanchinho, a hora que chega na obra, a temperatura já não está na temperatura certa, né? Então, isso é um problema que é das pessoas, né? Mas isso por exemplo, nós temos na Alemanha, nós temos alguns sensores, né? Então, algumas empresas, inclusive
Infrateste também tem esse tipo de sensor de temperatura que você coloca sobre a massa de asfalto jogada no pavimento. A hora que ele acaba de jogar a massa lá no pavimento, você põe o sensor de temperatura e já pode ver certinho se a coisa vai dar errado ou não, né? E para que a compactação possa ser executada de uma maneira eficiente, duas coisas você tem que, lógico, fora o fator humano, né, que você tem que ter certeza que o fator humano está fazendo o seu serviço certo, você também, a compactação em si, né, e a temperatura. A compactação em si, o que é? Você garantir que o conteúdo de vazios, exatamente aquele que foi projetado, né? Então, como é que resolve esse problema? O único jeito é, depois da compactação, tirar o núcleo e levar para o laboratório e ver se está certo, né? Mas, se a compactação foi feita ou fora da faixa de conteúdo de vazios ou fora da temperatura, você pode ter certeza que você vai ter o problema depois com a soltura, vamos dizer assim, dos agregados, né? Se a temperatura estiver muito alta, o rolo vai pressionar o asfalto e vai resultar em formação de ondas, por exemplo. E se o material estiver muito frio, ele pode ser muito rígido, né? E não atingir o conteúdo de vazios que se quer. Depois nós temos o tráfego, né? As altas forças de cisalhamento e torção entre o pavimento e o pneu, né? Então, isso aqui é uma representação esquemática do estudo que foi feito aí em Darmstadt, na Universidade de Darmstadt, para se chegar à conclusão de como que a gente pode prever isso em laboratório, tá? Então, ele foi levado em conta aí todas as ações de frenagem, aceleração, curva, retornos, né? Quando você tem aqueles como fala? Rotatória, né? E tudo isso está presente aí nesse estudo que o Hamlet fez. Juntas e cortes também, não sei se chamam de juntas ou de fendas, né? São áreas potenciais para se criar o Haveling, porque ali também pode entrar a água e começar a soltar as partículas. Então, é muito importante a junção, quando você faz um pavimento de várias pistas, que essa junção esteja muito bom, né? Bom, aí eles falam que essas causas têm efeito a curto prazo e a longo prazo, né? E o efeito a curto prazo é o tráfego, tá? Essas forças de cisalhamentos aí entre o pneu e o pavimento. O desgaste superficial de curto prazo é causado pelo tráfego, né? E essas cargas dinâmicas do tráfego podem causar campos, que, como eu mostro aqui, de alta pressão, né? Dentro essa aceleração, é claro que aqui é um caso extremo, mas a aceleração quando você arranca, né? Com o veículo, você causa aí uma alta pressão dentro dos poros, né? E se esses poros tiverem preenchido com água, pode levar à fissuração da película da superfície do pavimento. E lógico, do ligante, por consequência da superfície do pavimento, né? E aí a entrada na umidade é sempre o mesmo problema, né? Entrar a umidade aí e descompensar os agregados e a união dos agregados e do ligante. Isso aqui também é só para sinalizar aqui na curva, né? Que é o cisalhamento e são
forças de tração muito grandes aí que você tem em rotatórias e em curvas. Depois você diz que os tipos, né, de Havilland causado a longo prazo é por causa do clima. Então, oxidação, envelhecimento do ligante, né? Em condições de chuva forte, por exemplo, né? Quando chove muito forte, as inversões dessas pressões entre o pavimento e os pneus causam essa sucção que pode forçar a água a entrar na superfície do pavimento, né? E lógico, acontecer os vazios e acontecer o deslocamento aí dos agregados e a deslocamento dos agregados, né? Isso pode iniciar o Havilland. Tanto que não sei se alguém aqui tem a ver com a manutenção de Interlagos. Quem tem a ver com isso sabe muito bem que é um problema muito grande que se tem nessa pista de Fórmula... Não só Interlagos, né? Interlagos é um caso mais extremo, mas pista de Fórmula 1 é um caso muito sério aí para esse Havilland, né? Agora vamos falar da prevenção. O que a gente pode fazer para prevenir tudo isso? Nós falamos das causas, dos tipos e tal, mas será que a gente pode fazer alguma coisa para prevenir? Bom, para prevenir, a palavra mesmo já diz, tem que fazer uma manutenção preventiva, né? Ou você pode usar betumes modificados por polímero, isso ajuda bastante, né? Para dar uma boa ligação entre agregado e polímero, quer dizer, e betume. Então, o tipo de agregado que você vai usar é muito importante. Que os agregados sejam limpos. Isso é um detalhe também que depende muito do fator humano, né? Que esses agregados limpos, como é que a gente consegue os agregados limpos, né? Principalmente se os carros de transporte não são limpos. Então, geralmente é feita uma lavagem, uma coisa extra, para que os agregados estejam limpos e secos, para que possam se unir ao betume de maneira mais duradoura. Uma boa compactação, como já falamos, né? E através de provas de laboratório. Provas de laboratório sempre ajudam, em qualquer fase do projeto, né, a você ter uma ideia de quanto vai ser a durabilidade do seu pavimento, né? Bom, mas embora todos esses problemas são conhecidos, eu não estou falando nada aqui que ninguém saiba, o problema é que, entre os especialistas, é que não existe um método de ensaio estabelecido para simular a resistência às cargas de cisalhamento em laboratório de forma prática, né? Então, o que é conhecido, o que era conhecido até 2018 também na Europa, é a resistência ao desgaste por perda de massa cântabro, né, que é feito no equipamento Los Angeles. Mas esse ensaio, a perda por cântabro, ele sempre foi um ensaio complementar, quer dizer, praticamente ninguém faz porque não é obrigatório. E também, como que é feita a perda de massa aí, porque geralmente é sempre, você quer saber a perda de massa, mas é feito um teste, todo mundo conhece Los Angeles, você coloca os corpos Marshalls lá e deixa rodando uma certa velocidade, um certo tempo, e aí, só que você não tem aquela parte do cisalhamento, né, das forças envolvidas entre o pneu e o pavimento. E aquilo lá não era possível, através do Los Angeles, a fazer isso. Depois tem o método de abrasão também,
Esse método Los Angeles a gente conhece como ASTM-C 131, né? Ou existe também o método de adesividade, né? Para você avaliar a adesividade entre agregado e ligante pela determinação da afinidade dos agregados e do betume, de acordo com a EN, não sei, vocês devem conhecer também, 12697-11. Né? Outro método conhecido, mas todos esses métodos são conhecidos, são eficazes, mas não eficientes, vamos dizer assim, vamos dizer, se você tem tudo isso, esse daqui é eficiente só aqui, esse é eficiente só aqui, esse é eficiente só aqui, mas a gente não tem uma coisa completa, né? Por exemplo, se eu fazer ensaio de resistência à tração, até a divisão da amostra e tal, eu vou também saber quanto que resiste esse material, mas eu não vou saber a força de cisalhamento que ele resiste, nada disso. Né? Então, são estratégias que a gente chama indireta, né? Que são usadas para combater outros defeitos e também esse tipo de defeito, né? Esse é o ensaio de tração indireta, tá? Então, em 2018, foi um projeto europeu. Então, eles fizeram a resistência to scuffing, que é a parte 50 da EN 12697. Tá? E ela foi validada, e é uma especificação técnica para a medição da resistência ao Havelin, incluindo 4 tipos de dispositivo foram validados, né? Esse dispositivo Aachener Havelin Tester, que foi desenvolvido na Universidade de Aachen. Depois eu vou explicar como eles funcionam. Depois tem o Rotating Surface Nabrazone Tester, o Tribu-Rotor Test Device, que é um francês, e esse DSD, que nós vamos falar hoje, que é o Darmstadt Scuffing Device, que foi desenvolvido na Universidade de Darmstadt. Esse aqui se mostrou mais eficiente, por quê? Porque ele também, na Alemanha, devido ao uso frequente de asfalto mastic e também o stone mastic asfalto, então a norma ela diferencia entre os diferentes tipos de superfície. Tá? Então, a norma lá tem a descrição, se a sua superfície é mastic asfalto, ou se é stone mastic asfalto, ou se é um poroso asfalto poroso, ou se é um concreto asfalto normal. E o que é esse Darmstadt Scuffing Device? Tá? O Darmstadt Scuffing Device, ele foi desenvolvido pela Universidade de Engenharia de Darmstadt, né? E ele é capaz de simular um tipo de carga, né, de cisalhamento em condições práticas perto da realidade, mas no laboratório. Tá? Então, ele diferencia em diversos tipos de asfalto, que no caso aqui temos o SMA, né? Que são, o que é a diferença é sempre quantidade de ligante e tipo de agregado, né? Como você faz a mistura. Né? O concreto asfáltico normal, o mastic asfalt, né? Ou Guss asfalt, como a gente chama na Alemanha, e tem os asfaltos porosos, que é para passagem de água, e tem os asfaltos que é o slurry surfacing, não sei como, quem tem algum professor aí para me ajudar, como chama em português? Lama asfáltica. Bom, o princípio de funcionamento, aqui um corpo de prova quadrado, aqui. O corpo de prova quadrado de 26 por 26 é fixado numa plataforma móvel, né? E esse pneu,
Esse pneu, ele é baixado com uma certa força, uma força de 1 kN, né, que é controlada pelo equipamento na superfície da placa, enquanto a plataforma onde está a placa, aqui, se move em vários ciclos, dependendo do tipo de superfície, tanto de ciclo, uma temperatura, etc., que é feito o ensaio, e ele realiza vários ciclos de translações e rotações simultâneas no plano horizontal. Assim, o pneu simula, né, o efeito mecânico dos veículos quando fazem curvas, aceleram, ou freiam, ou arrancam, né? Um ciclo é uma combinação de 5 translações e uma rotação e um ângulo de 180 graus. Então, cada movimento é considerado um movimento bidirecional, né? Geralmente são feitos 10 ciclos, e que é suficiente para observar. Já aconteceu o Havilland, aqui, não? Você consegue já observar, e a plataforma na qual a amostra é fixada, ela é aquecida também, né? E pode permitir várias temperaturas. Para quê? Para você simular os diferentes climas, né? Diferente temperatura do pavimento, né? Essas amostras, elas podem ser compactadas aqui no compactador de rolo e depois cortadas, ou elas podem ser retiradas, podem ser retirados núcleos diretamente da pavimentação já realizada, né? Bom, quais são os parâmetros verificados? Nós verificamos a influência do pneu na transmissão da potência na área de contato, né, que seria essas forças aqui. Depois, a influência da superfície do pavimento na transmissão de energia na área do contato, a transmissão de energia da área de contato entre o pneu e o pavimento, as tensões das áreas de contato, né, o comportamento do asfalto sobre a carga, né, especialmente quando é submetido a cargas grandes de cisalhamento, e a exposição da superfície de asfálticas às altas temperaturas. Bom, e o que a gente determina? A gente determina, a gente faz a verificação visual da textura da amostra e também o cálculo da perda de massa. Então, aqui é um exemplo de um corpo de prova depois da prova, né, do ensaio. No caso, a norma fala que você tem que fazer 3 amostras, né, e verificar cada caso aí a perda de massa. Isso daqui é copiado da norma. Essa é a fórmula matemática aí da norma para se calcular a perda de massa. Tá? Então, você tem a massa da amostra antes da realização da prova, depois da realização da prova, e aí essa fórmula matemática. Bom, os ensaios de laboratório descobriram o quê? Descobriram que o principal mecanismo de transmissão de força de contato do pneu é o atrito da borracha do pneu, né? Então, é lógico que é bem também interessante você saber o perfil do pneu, mas isso a norma ainda não leva em consideração. A banda de rodagem do pneu cria um estado alterado da tensão na área de contato, tá, entre o pneu e o pavimento. E é isso tudo que se leva em consideração aqui na hora de fazer o ensaio, né? A distribuição do estresse dentro da área de contato depende do tipo de pneu, isso já falei, né? E a reação do pavimento, as tensões no contato do pneu depende da temperatura, que é essa influência do clima, tá?
Os resultados do ensaio foram bem interessantes e de acordo com o que foi esperado, por isso que esses dados experimentais gerais foram bem aceitos e o ensaio se tornou uma norma, né? Aqui é só falando um pouco do condicionamento da amostra. Antes de iniciar o teste, essa amostra ela é armazenada numa determinada temperatura por um certo tempo, né? E aí você tem a dimensão certa da amostra, que é 26 por 26 centímetros, e essa mesa giratória, a pressão do pneu tem que estar em 300 kPa certinho. A área do teste em que o pneu vai se mover é 200 milímetros, um diâmetro de 200 milímetros. E aí nós vamos determinar a perda de grãos após cada ciclo de teste, né? Geralmente a amostra está numa temperatura de 40 graus e a temperatura dentro ali do ambiente você pode simular, pelo programa, você pode resolver qual temperatura você quer fazer o ensaio. Bom, os resultados do ensaio. Você tem lá o peso da amostra antes do início do ensaio em gramas, o peso da amostra após o término do ensaio, a perda de massa e a perda de material por área coberta, né? Espécie em 1 grama por milímetro quadrado. Depois você tem a perda média de material por área coberta e a mudança de volume médio da textura da superfície da amostra. Então, esses daqui são alguns resultados aí visuais, né, das amostras, dos ensaios feitos em laboratório. Só mostrar um pouquinho a máquina funcionando. Cada vez que eu posso pela norma, eu posso falar, cada vez que ela vai 5 ciclos, eu posso parar o ensaio e fazer a medida da perda de massa. E aí eu tenho isso daí 10 vezes, 20 vezes, dependendo de qual é o tipo de superfície. E aí, no final de cada ciclo, eu tenho aqui um aspirador de pó, que eu retiro a massa que ficou ali solta, e aí ele vai para um recipiente e eu posso pegar esse recipiente e fazer a medida da perda de massa, né? Diretamente, não preciso toda vez tirar o corpo de prova da máquina. E falando um pouco dos resultados, aqui nós temos aí resultados de teste usando o SMA-10 e mostrando o impacto aí da variação do tipo de ligante, ou seja, são 4 variantes de SMA com curva de classificação idêntica, né? E a diferença foi só o tipo de capa utilizado. Aqui sem modificação, 50-70, 50-70 com a cal hidratada, né? Como filler, e depois aqui com PMB e com PMB e mais cal. Né? O impacto relativo do tipo de ligante e da cal hidratada é maior na temperatura de teste mais alta, em 40 graus, e todas essas observações estão de acordo com a experiência geral no campo do SMA, contendo o PMB, né? E também contendo a cal hidratada. O efeito do PMB também é demonstrado nesses testes e fizeram parte de uma dissertação de mestrado na Universidade da Antuérpia, em Antuérpia, na Bélgica, né? Tá certo?
para investigar o efeito do asfalto recuperado, né, usando asfalto recuperado e o desempenho do SMA. As placas de teste foram preparadas na universidade e pode-se observar aí o efeito benéfico que eu falei no começo de se usar a PMB nas misturas, né, que elas ficam com maior resistência a esse desgaste superficial por cisalhamento. Aí. Conclusões. Bom, o Scaffing Machine, o Darmstadt Scaffing Machine, é uma maneira mais rápida e eficiente de estudar os efeitos do Haveling. Os ensaios de laboratório mostraram a eficácia no projeto e de produção da mistura. E o Haveling, como eu disse desde o começo, não depende só do projeto, não depende só da mistura. É muito importante que se leve em consideração a compactação, né? E como é feita a compactação. Tá certo. Muito bem, muito obrigada. Era isso que eu tinha para falar. Oi, obrigada pela apresentação. A plateia tem perguntas a fazer, podem apresentar as suas perguntas. Enquanto não chega nenhuma, vou eu perguntar aqui. Tu falaste em alguns momentos a questão dos agregados, eu até vou fugir um pouquinho do tema, mas para perguntar das realidades do agregado, que é o elemento principal das misturas, tu colocaste da qualidade deles, enfim. É possível tu fazer um breve comentário sobre a disponibilidade, o controle de qualidade dos agregados, né, para as misturas, da forma como vocês têm na Alemanha, e também da variabilidade dos ligantes asfálticos, né, se vocês têm uma gama maior de ligantes para escolher, como é que é essa questão das escolhas do ligante? Eu gostaria de chamar aqui o meu diretor, que é o Stefan Dreger, que tem ali, para responder essa pergunta. Die fragt über die Aggregaten, wie man sicher ist, dass die Aggregaten die Qualitätssicherung von Aggregat, und ob wir da so viel mehr Bitumendifferenz haben wie hier em Brasília. Betume eu já posso falar, porque eu sei, do agregado eu não sei, por isso que eu chamei ele. Nós temos menos betumes, menos diferença de betume, nós temos muito menos fontes de onde sai o betume do que aqui, né? Então é mais fácil, talvez, até você ver a qualidade, porque são muito poucas fontes, né, de onde sai o betume. Agora, o agregado, eu vou ter que perguntar para ele, porque eu não sei. Não, tá bem, depois conversamos ou te visitamos. De qualquer forma, tem uma pergunta da plateia também. Oi? Tem uma pergunta da plateia aqui. Doutora Thelma, obrigada pela palestra. Como são extraídas amostras de campo para o ensaio? São placas ou amostras cilíndricas? Como são extraídas as amostras de campo para o ensaio? Essas amostras são extraídas com núcleos iguais às normais que a gente extrai, só que aí temos, para colocar na máquina, temos aí como é só 20 milímetros, né, a parte onde o pneu, então você tem umas adaptações que você pode fazer naqueles 26 por 26 para ficar a parte redonda, né, bem no meio para fazer o desgaste, mas saca núcleo normal. Entrou outra pergunta. Gostaria de saber se pensaram em incluir uma câmara climática ou estufa para controle de temperatura e umidade da amostra ao longo do ensaio. Não, a temperatura
ela não é controlada, a gente tem um PID dentro daquela câmera que controla a temperatura do corpo de ensaio, não de todo o local, né? E aí, como o teste é feito num tempo relativamente curto, então parte-se do princípio que a temperatura não tem muita modificação durante o ensaio, né? É muito rápido esse ensaio. Acho que encerrou. Mais nenhuma pergunta? Ok? Ok. Muito bem. Então, Depois eu respondo para você aquela coisa do agregado junto com ele. Certo, certo. Quer fazer mais alguma inclusão, mais algum comentário? Então, agradecemos a sua explanação. Muito obrigada.